E aí, motociclista? Vem cá, me responde uma coisa com sinceridade. Você confia 100% no seu mecânico? Tipo assim, deixa a moto lá, ele fala que trocou não sei o quê, ajustou não sei onde, e você só paga e vai embora feliz da vida? Então, esse vídeo aqui pode te poupar literalmente milhares de reais. E olha, não é nem culpa sua, tá? Porque a gente cresce achando que mecânico é tipo, sei lá, um xamã das motos. O cara fala e tá falado, né? Mas aqui vai o plot twist. Tem conselho que parece experiente, que o cara fala com aquela confiança toda, mas que na real tá envelhecendo muito mal para sua moto. E não, isso aqui não é um vídeo para falar mal de mecânico, não. Muito pelo contrário, é para você se proteger, entender o que tá rolando com a sua moto e criar um diálogo melhor com o profissional. Porque ignorância sai caro, meu amigo, muito caro. Então, fica comigo até o final que eu vou te mostrar 6 conselhos clássicos que você já deve ter ouvido e que podem estar matando sua moto aos pouquinhos. Bora lá? Vamos começar pelo clássico dos clássicos. Você chega na oficina, o mecânico tem uns 20, 30 anos de experiência e ele solta aquela frase mágica. Sempre fiz assim. Cara, essa frase é perigosa porque ela carrega uma verdade do passado, mas aplicada no presente. E as motos mudaram muito. Deixa eu te dar um exemplo real. Antigamente, o pessoal regulava carburador no feeling, literalmente. O cara ouvia o motor, mexia no parafuso e pronto. Funcionava? Funcionava, mas era uma moto carburada, com tecnologia dos anos 80, 90. Agora, você pega uma moto injetada, com sonda lambda, mapas eletrônicos, sensores de oxigênio, e o cara ainda quer regular no ouvido? Mano, não dá. Isso não é mais sempre fiz assim. Isso é desatualização técnica. E olha, não tô falando que o mecânico é ruim. Tô falando que ele tá usando conhecimento que funcionava para outra geração de motos. É tipo querer consertar um iPhone com técnica de telefone fixo. Não encaixa mais. Outro exemplo clássico. Óleo mineral em moto moderna. Ah, mas eu sempre usei óleo mineral e nunca deu problema. Sim, na sua CG 125 de 1998, mas na sua CB 500X de 2024, cara, o manual pede sintético. E não é frescura, é porque o motor trabalha em temperaturas diferentes, tem tolerâncias diferentes, exige lubrificação diferente. Usar óleo mineral numa moto que pede sintético é tipo colocar gasolina comum num carro que pede premium. Vai rodar? Vai. Vai durar? Aí é outra história. E sabe o pior? O mecânico fala isso com convicção, porque para ele aquilo sempre funcionou. E na cabeça dele, moto é moto. Mas não é. A tecnologia evoluiu, os materiais evoluem, os requisitos mudaram. Então, primeiro grande alerta. Quando você ouvir "sempre fiz assim", pergunte, mas sempre fez assim em que tipo de moto? Com que tipo de tecnologia? Porque tradição sem atualização vira problema. E problema em motor sai caro. Agora vamos falar de uma parada que acontece todo dia em oficina e que o dono da moto nem desconfia. Você vai trocar uma peça. Pode ser um retentor, um rolamento, uma correia, sei lá. E o mecânico fala assim: "Tenho uma aqui que é paralela, mas é boa, serve certinho." E você, querendo economizar, fala: "Ah, beleza, bora de paralela então." Meu amigo, aí você acabou de comprar um problema futuro. Porque serve e funciona bem são duas coisas completamente diferentes. Deixa eu te explicar. Peça paralela, na maioria das vezes, é feita com engenharia reversa. O cara pega a peça original, copia as medidas e fabrica. Mas ele não copia o material exato, o tratamento térmico, as tolerâncias de precisão. Resultado, a peça encaixa, mas não trabalha do mesmo jeito. Exemplo clássico: corrente paralela. Você compra uma corrente genérica, instala e nos primeiros dias parece tudo ok. Aí com 2, 3 mil quilômetros, a corrente começa a folgar muito mais rápido que uma original. Sabe por quê? Porque o pino interno não tem o mesmo tratamento. O elo não tem a mesma resistência. E o pior, corrente folgada gera trepidação. Trepidação desgasta a coroa. Coroa desgastada força o motor. Motor forçado, bom, você entendeu o ciclo, né? E o mecânico falou que servia, e servia mesmo. Mas servir não é sinônimo de durabilidade.
Outro caso absurdo: adaptação improvisada. Já vi mecânico usar a arruela de uma moto para fazer dar certo em outra. Usar parafuso de bitola errada porque está segurando. Colocar a braçadeira de nylon onde deveria ter presilha metálica. Tudo isso funciona, até o dia que não funciona mais. E quando não funciona, o estrago já é grande. Então, regra de ouro: quando o mecânico falar, tem uma peça aqui que serve, pergunte, é original ou paralela? Qual a garantia? Tem alguma diferença de durabilidade? Porque barato que dura pouco acaba saindo mais caro. E você já sabe disso, só precisa aplicar na prática. Ó, se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa um like no vídeo. Sério, isso ajuda demais a espalhar informação de qualidade para mais gente que precisa. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Toda semana tem conteúdo assim, direto ao ponto, sem enrolação. Valeu! Agora vamos entrar numa parada mais técnica, mas que é super importante. Tem manutenção que o mecânico simplesmente ignora. E não é por má fé não, tá? Às vezes é por pressa, às vezes porque nunca deu problema e às vezes porque o cliente não cobra. Vou te dar exemplos reais. Regulagem de válvulas. Cara, isso aqui é invisível. Você não vê, não ouve na maioria das vezes e o mecânico não cobra, porque dá trabalho. Tem que desmontar cabeçote, medir folga, ajustar, remontar. Aí o que acontece? O cara faz a revisão de 10.000 quilômetros, troca óleo, filtro, dá uma olhada geral e manda você embora. Válvulas? Ah, tá tudo ok. Mas como ele sabe que tá ok se nem mediu? Válvula desregulada não dá sinal claro no começo, mas ao longo do tempo começa a bater, perde compressão, consome mais combustível e pode até queimar. E quando você percebe, já era. Retífica de motor. 3, 4, 5 mil reais. Tudo porque ninguém regulou válvula no prazo certo. Outro ajuste invisível: tensão da corrente de comando. Tem moto que usa corrente no comando de válvulas. Não é a corrente de transmissão, é outra, interna. E essa corrente precisa de tensão certa. Se afrouxar demais, salta tempo. Se apertar demais, força o motor. O mecânico checa isso? Raramente, porque não aparece na nota de serviço. Não é uma peça visível, não é algo que o cliente reclama. Mas quando falha, oh meu Deus, motor trava, válvula em contrapistão, estrago generalizado. E tem mais: limpeza de bicos injetores, calibração de TPS, sensor de posição da borboleta, verificação de pressão de combustível. Tudo isso é manutenção preventiva. Tudo isso alonga a vida da moto, mas ninguém faz porque ninguém cobra. Então, próxima vez que você for na oficina, pergunte: válvulas foram checadas ou só olhadas? Corrente de comando foi verificada? Bicos injetores foram testados? Se o mecânico ficar meio sem jeito, já é um sinal, porque o profissional bom não tem problema em explicar o que fez ou deixou de fazer. E olha, não é para você brigar com o mecânico, é para você saber o que está sendo feito na sua moto, porque ela é sua, o dinheiro é seu e o prejuízo, se vier, também é seu. Tá, agora vamos falar de um clássico brasileiro. E eu sei que vai ter gente que vai discordar, mas segura aí que eu vou explicar direitinho. Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, mas aqui no Brasil é diferente, o clima é outro, a gasolina é outra, tem que adaptar. E olha, tem uma parte de verdade nisso. Sim, o Brasil tem especificidades. Sim, às vezes faz sentido adaptar alguma coisa. Mas cara, isso virou desculpa para tudo e aí fica perigoso. Deixa eu te dar exemplos. Aqui no Brasil a gasolina é ruim, então tem que deixar a moto mais rica. Mano, não! A gasolina brasileira tem especificação. Pode não ser a melhor do mundo, mas ela tem padrão. E as motos vendidas aqui já vêm calibradas para essa gasolina. Deixar a mistura mais rica, porque a gasolina é ruim, só vai fazer você gastar mais combustível, entupir vela e acumular carbono. Não resolve nada. Outro clássico: filtro de ar mais aberto, porque aqui é muito úmido. Gente, não faz sentido. Filtro de ar serve para filtrar. Se você abre demais, entra sujeira. E sujeira no motor é o começo do fim. Não importa se você mora em Manaus ou em Porto Alegre. E tem o caso da Comet, que eu já comentei em outro vídeo, mas vale reforçar aqui. Teve gente dizendo que a Comet não aguenta o Brasil, que o motor é fraco para o clima daqui, que precisa de modificação. Cara, a Comet é vendida na Índia. Você sabe o calor que faz na Índia, e a poeira, e as condições das estradas? Se a moto aguentar lá,
ela aguenta aqui. O problema não é o Brasil. O problema é manutenção errada, combustível adulterado ou uso fora do recomendado. Então sim, o Brasil tem particularidades, mas isso não significa que você pode jogar o manual no lixo e fazer o que quiser. Adaptar faz sentido quando você mora em região de altitude extrema, aí sim carburação pode precisar de ajuste, você usa a moto para trabalho pesado, entrega, mototáxi e precisa de revisões mais frequentes, você roda em estrada de terra constantemente, aí filtro de ar precisa de atenção dobrada, mas usar clima brasileiro como desculpa para não seguir o manual, usar peça errada, pular manutenção, modificar sem critério, isso não é adaptação, isso é gambiarra. E gambiarra sempre cobra o preço depois. Então, da próxima vez que alguém falar, aqui no Brasil é diferente, pergunta, diferente como? E por quê? Se a resposta for vaga, desconfia. Beleza, agora a gente entra num território perigoso, que é a generalização. Sabe quando o mecânico fala assim, todas as motos de 150cc são iguais, faz do mesmo jeito. Meu amigo, não são. E esse é um erro grave que acontece direto. Deixa eu te explicar. Tem mecânico que é especialista em uma marca. Ele trabalha 10, 15 anos só com Honda, por exemplo. Aí chega uma Yamaha e ele aplica o mesmo procedimento. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Exemplo real: regulagem de suspensão. Uma CG 160 tem curso de suspensão e ajuste de pré-carga completamente diferente de uma Factor 150. Mesmo sendo motos parecidas de cilindrada, elas trabalham diferente. Se o mecânico regula a suspensão da Factor do mesmo jeito que regula a CG, a moto vai ficar desbalanceada, vai bater a suspensão, vai ficar dura demais ou mole demais. E o pior, o dono da moto nem percebe no começo, só depois de um tempo, quando o desgaste aparece. Outro caso clássico: intervalo de troca de óleo. Tem motor que aguenta 5.000 km tranquilo, tem motor que pede 3.000. Tem motor que o fabricante recomenda 10.000, mas se você anda só na cidade, deveria trocar antes. Mas o mecânico generaliza. Todas as motos 5.000 km. E aí a moto que precisava de 3.000 km vai sofrendo e o dono nem sabe. Ou pior, a moto que aguenta tranquilo 10.000 km, o cara fica trocando a cada 3.000, gasta dinheiro à toa. E olha, o mecânico não faz isso de mal. Ele faz porque é o que ele aprendeu, é a experiência dele. Mas experiência com Moto X não é automaticamente válida para Moto Y. Então, como você se protege disso? Simples, consulte o manual da sua moto. Cada moto tem um manual e nesse manual tá tudo: intervalo de manutenção, tipo de óleo, pressão de pneu, regulagem de suspensão, tudo. E quando o mecânico falar, eu sempre faço assim, você pergunta, mas o manual da minha moto fala o quê? Se ele não souber responder, é sinal de que ele está generalizando, e generalizar em moto é receita para problema, porque cada motor reage diferente, cada sistema de arrefecimento trabalha diferente, cada embreagem tem tolerância diferente. Não existe todas as motos são iguais. Existem princípios gerais, sim, mas os detalhes fazem toda a diferença. E são esses detalhes que separam uma manutenção bem feita de uma manutenção mais ou menos. Rapidinho aqui. Se você tem um amigo que deixa a moto na oficina e nem pergunta nada, marca ele nos comentários. Ou melhor, manda esse vídeo para ele, porque informação assim salva motor e salva dinheiro. Compartilha aí, sério. Tá, agora a gente chega na parte mais importante do vídeo. Porque eu falei um monte de problema, um monte de erro, mas e aí? Como você se protege? Primeiro, não é para você virar inimigo do mecânico. Sério, você precisa dele. E ele, bem orientado, pode cuidar muito bem da sua moto. Mas você precisa saber fazer as perguntas certas e saber reconhecer os sinais de alerta. Vamos lá. Perguntas que você sempre deve fazer. 1. Que peças vão ser trocadas? São originais ou paralelas? 2. Que tipo de óleo você vai usar? Está de acordo com o manual? 3. As válvulas foram checadas ou só olhadas? 4. Tem alguma coisa que você recomenda trocar preventivamente? 5. Por que você está recomendando isso? O manual pede ou é experiência sua? Essas perguntas não são ofensa, são profissionalismo. E o mecânico bom não vai se ofender, ele vai explicar. Agora, sinais de alerta que você deve ficar de olho. Mecânico que não gosta de explicar o que fez.
Mecânico que se irrita quando você pergunta. Mecânico que fala, confia em mim, mas não mostra serviço. Oficina que não dá nota detalhada do que foi feito. Oficina que sempre acha um probleminha a mais toda vez que você vai. Esses são sinais. Não quer dizer que o cara é desonesto, mas quer dizer que você precisa ficar mais atento. E olha, tem uma dica de ouro aqui. Crie relacionamento com o mecânico. Não é só chegar lá, largar a moto, pagar e ir embora. Conversa, pergunta, mostra interesse. Quando o mecânico percebe que você se importa com a moto, que você quer aprender, ele geralmente se dedica mais, porque ele vê que você valoriza o trabalho dele. Agora, se você quer escolher um bom profissional, aqui vão critérios. Tem certificação ou especialização? Não é obrigatório, mas ajuda. Trabalha com a marca da sua moto? Especialização faz diferença. Tem referências de outros clientes? Pergunte em grupos, fóruns. É transparente com o orçamento? Se ele não dá orçamento claro, fuja. Usa ferramentas adequadas? Se a oficina é toda improvisada, desconfia. E tem mais. Se possível, peça para acompanhar o serviço. Não precisa ficar em cima, mas passa lá, dá uma olhada, vê o que está sendo feito. Mecânico que não deixa cliente ver o serviço é mecânico que tem o que esconder. E olha, não é paranoia, é cuidado. Sua moto é um investimento. E manutenção errada pode te custar muito mais do que a economia de alguns reais numa peça paralela. Então, resumindo, faça perguntas, exija transparência, acompanhe o serviço, consulte o manual e, acima de tudo, não confie cegamente em ninguém. Nem em mim, inclusive. Tudo que eu falo aqui você pode e deve checar. Pesquisa, lê o manual da sua moto, tira dúvida em fóruns. Porque conhecimento é a única forma de você não ser enganado. E isso vale para moto, para carro, para qualquer coisa na vida. Beleza, vamos fechar aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, parabéns, sério, porque a maioria das pessoas prefere viver na ignorância, prefere acreditar cegamente e depois reclama quando a moto quebra. Mas você não, você quis entender, quis aprender. E isso já te coloca à frente de 90% dos motociclistas por aí. Agora, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu aqui. Primeiro, sempre fiz assim não é garantia de que tá certo. Técnica envelhece, moto evolui. Segundo, peça paralela que serve pode te custar mais caro no longo prazo. Terceiro, manutenção invisível é a que mais importa e a que mais é ignorada. Quarto, Brasil não é desculpa para jogar o manual no lixo e fazer gambiarra. Quinto, generalizar é perigoso. Cada moto é uma moto. Respeite as diferenças. Sexto, você pode e deve se proteger sem virar inimigo do mecânico. Pergunte, questione, acompanhe. E olha, cuidar da moto não é sobre ser chato, não é sobre desconfiar de todo mundo, é sobre responsabilidade. Você investiu dinheiro na sua moto. Você depende dela, seja para trabalho, para lazer, para ir e voltar todo dia. Então, você tem que saber o que está acontecendo com ela. Você tem que entender o mínimo, porque ignorância, meu amigo, sai caro, muito caro. E eu não quero que você aprenda isso do jeito difícil. Então, se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu alguma coisa, deixa o like aí. Compartilha com aquele brother que deixa a moto na oficina e nem pergunta o que foi feito. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo assim, sem enrolação, direto ao ponto, informação que realmente faz diferença. E olha, se você tem alguma história de oficina, algum conselho que já recebeu e ficou na dúvida, comenta aí embaixo. Eu leio todos os comentários e às vezes até faço vídeo respondendo. Valeu demais pela atenção. Cuida da sua moto, respeita ela e, principalmente, não confie cegamente em ninguém, nem em mim. Pesquisa, estuda, aprende, porque conhecimento é poder e poder sobre a sua própria moto é liberdade. Até o próximo vídeo. Tamo junto!